Seguindo, então, agora artigo 142, que trata da exclusão do crime. Portanto, nós agora vamos analisar a hipótese ou as hipóteses em que os crimes são excluídos, ou seja, não há o crime. 142 diz, e agora atentem-se a esses detalhes, tá? Anotem essas observações que eu vou passar para vocês, porque elas são de extrema relevância, tá? 142 diz assim, ó, não constituem injúria ou difamação punível. Pessoal, injúria ou difamação não se aplica à calúnia. Gravem isso, pega teu código aí e faz essa ressalva, pega teu caderninho aí e faz essa observaçãozinha, tá? O caput do artigo 142 faz menção à exclusão do crime pela injúria e pela difamação, não pela calúnia. Isso é importante, tá? Aí o legislador vai lá e diz o seguinte, não constitui injúria ou difamação punível, portanto, exclusão desses crimes, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou pelo seu procurador, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação à informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3 e não 2, tá? Responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Vamos fazer uma análise rápida, porque a leitura já é autoexplicativa, né? Mas ainda assim vamos fazer algumas observações. A primeira que eu já fiz é que só há a exclusão do crime para a injúria e a difamação. O legislador não fez nenhuma menção à calúnia e, portanto, não se estende a ela. Inciso 1 diz assim, a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então veja, é aquela situação em que, lá durante uma audiência de instrução e julgamento, na discussão da causa, tá? Uma parte ofende a outra. Tá? Se está lá no calor da discussão da causa, na sala de audiência, no procedimento lá de instrução processual, essa ofensa não é caracterizadora do crime de injúria ou de difamação. Veja, a ofensa irrogada em juízo, o legislador não mencionou em juízo criminal. Portanto, se é em juízo, aplica-se a qualquer esfera do juízo. Pode ser civil, pode ser criminal, pode ser trabalhista, pode ser falimentar, pode ser previdenciário, enfim, em qualquer ramo. O legislador mencionou em juízo. Na discussão da causa, em juízo, qualquer ramo do direito. Essa é a segunda observaçãozinha importante. Na discussão da causa, nós já estamos vendo aí, você já consegue visualizar com uma imensa clareza que precisa haver nexo causal. Precisa haver relação de causalidade entre a ofensa feita e alguns dos temas tratados nos autos. Tá? Não pode ser distinto. Então, está se tratando lá no processo de um divórcio. E aí a pessoa se refere a um fato que não tem vínculo nenhum com o divórcio. É óbvio que aí haverá o crime. Não tenha dúvida quanto a isso. Precisa a ofensa estar atrelada à causa que está sendo discutida naquele processo, nos autos daquele processo. Tá bom? Essa é uma relação importante, tá? Não dá, por exemplo, a parte virar lá e falar o seguinte, olha, a discussão aqui é sobre a partilha dos bens, tal, e de repente ele vira para o juiz e fala, você é um sem vergonha, um ladrão, um safado. Não tem nada a ver com a discussão da causa. É óbvio que aí há o crime, não resta a menor dúvida quanto a isso. Não pensa você que você entrou lá
na sala de audiência, pode ofender quem você quiser da forma que você bem entender. Não, não é isso. A lei não te dá o salvo-conduto para agir dessa maneira nessas circunstâncias, tá? É dentro de um padrão, dentro de um limite, tá bom? O legislador diz lá, pela parte, tá? Pela parte. Quando ele diz pela parte, significa, pode ser o autor, né? Pode ser o réu, pode ser os assistentes, os litisconsortes, os inventariantes e etc. Tá? Quando ele diz parte, ele não está se referindo nem a um nem a outro, todos os que estão envolvidos naquela causa, ok? Isso é importante. E aí, o legislador vai lá também nesse inciso 1 e ele menciona a seguinte situação, ó, pela parte ou por seu procurador. E aqui vocês precisam ficar atentos. Seu procurador, você fala, é o advogado, é o defensor, tá? Então, o advogado está inserido aqui dentro do artigo 142, o advogado que ofender, né, a outra parte ou uma das pessoas envolvidas também não responde, pessoal, também não, mas aí não é pelo artigo 142, inciso 1. Cuidado com isso, tá? A parte final do inciso 1 do artigo 142 foi revogada. Nós estamos aí diante de uma revogação parcial. Tá? Por que ela foi revogada? Porque esse assunto do advogado, a ofensa do advogado e rogada a causa, ela vem tratada lá no Estatuto da OAB, que é uma lei especial. Tá? Portanto, a Lei 8.906 de 94. Vai lá dar uma olhadinha no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Então, para o advogado, aplica-se o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Tá? Portanto, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906/94, é uma lei especial. Se lá ela trata da exclusão do crime ao advogado, você não aplica o artigo 142, que é geral. Significa que o 142 você aplica para todas as demais partes envolvidas nessa causa processual, exceto para o advogado. Coitado do advogado, ele então não tem esse benefício? Tem, só que o dele está numa lei especial, uma lei específica. Então, esse ou por seu procurador, risquem, tá? E façam uma observaçãozinha, abra um parênteses assim no teu código, puxa uma setinha do lado e coloca assim, revogado, tá? Aplica-se o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8.906/94, tracinho, Estatuto da OAB. Tá? Estatuto esse que daqui a pouquinho vocês terão uma disciplina só sobre ele. Tá? Vocês vão estudar o Estatuto da OAB artigo por artigo, porque inclusive cai lá no exame da OAB. Tá? Cai lá 10 questões sobre o Estatuto da OAB, então vocês vão aprender o Estatuto da OAB tranquilamente, não tenha dúvida quanto a isso. Tá bom? Inciso 2. O inciso 2 vai lá e diz que haverá exclusão também desses dois crimes, né, quando se tratar aí de opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, tá? Salvo quando inequívoca, né, a intenção de injuriar ou difamar. É óbvio que aí a pessoa está usando, né, esse amuleto para cometer o crime. O legislador diz, não, se for dentro da crítica literária, artística ou científica, a exclusão de crime. Se você usar essa situação porque o teu dolo é de ofender, porque você já não gostava da pessoa, agora você está se voltando para a pessoa e não para aquilo que a pessoa fez. Não para a pessoa como um artista, como um escritor, como um cientista, e sim para a pessoa individualizada fora dessa condição. Então precisa haver essa condição, precisa haver essa relação, precisa haver esse nexo causal, tá? A finalidade aqui, na verdade, a própria Constituição permite isso, é conferir aí a liberdade de expressão para essas pessoas, que são os críticos, né? Quando eles vão lá expor as suas opiniões sem receio nenhum de cometer crimes. Então não haveria crítica. Eu publico um livro, aí os críticos vêm e vão ou elogiar ou criticar. Quando critica, eu falo, não, vou processá-lo, porque agora ele está me ofendendo. Não, ele está processando o que eu escrevi, não eu. Tá? Eu pinto um quadro lá, a pessoa vai lá e faz uma crítica. Essa crítica pode ser construtiva ou destrutiva, não a mim, mas sim ao trabalho que eu realizei. Isso é a liberdade de expressão. Havendo esse vínculo, o fato é atípico, portanto não há o crime nem de injúria,
nem de difamação, ok? E o inciso terceiro aqui, ele é importante também. Não constitui injúria ou difamação punível o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação e informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Se é um dever de ofício, né, nós já estudamos isso lá como excludente da ilicitude, né? Então veja, nessa situação, o funcionário público ele está apenas cumprindo um dever legal. Tá? Portanto, ele não tem o dolo de ofender a pessoa. Tá? Ele tem sim o dolo, a vontade de obter um determinado benefício ou uma determinada previsão legal, um instituto legal no exercício da função dele. E é obrigação dele fazer isso. Portanto, ele precisa utilizar-se, às vezes, de expressões que, para a pessoa a que ele se referiu, pode se sentir ofendida. O legislador vem lá e diz, nessa condição, o funcionário público não comete o crime, nem de injúria e nem de difamação, porque ele está cumprindo um dever de ofício. Então veja, exemplo, vamos imaginar que eu faço uma representação, eu, delegado de polícia, faço uma representação para o juiz de direito, dizendo a ele que uma determinada pessoa, e eu vou determinar a pessoa, ela precisa ser presa preventivamente porque essa pessoa é um assassino perigoso. A hora que a pessoa lê, ela fala assim, o cara me ofendeu, esse delegado está de brincadeira comigo, me chamou de assassino perigoso, tá? Vou processá-lo. Veja, na verdade a minha intenção quando eu expressei é um assassino perigoso, primeiro porque eu tinha prova de que ele realmente matou uma pessoa, ou havia indícios de que ele havia matado. Segundo, que havia também alguns elementos indicando que ele era perigoso mesmo, tá? Ou ainda que ele não fosse tão perigoso assim. Eu acabei usando lá perigoso, assassino perigoso, para dar mais realce àquela situação e convencer com mais facilidade o juiz a emitir o mandado de prisão preventiva dele. Portanto, eu não posso ser processado pelo crime nem de injúria nem de difamação quando assim eu me expresso. Ou um juiz, no momento da sentença, ao condenar, ele usa um termo que às vezes é considerado ofensivo. Ou o promotor de justiça, no momento de oferecer a denúncia. Tá? São situações vinculadas a funcionários públicos no âmbito jurídico que às vezes precisa utilizar-se dessas expressões para o convencimento e não com o dolo de ofender. Daí a motivação pela exclusão do crime, tá bom? Essa é a hipótese. Rapidinho, então faço para que vocês possam entender em que circunstância ocorre essa exclusão do crime, nas hipóteses aí mencionadas pelo legislador, e seguimos. O parágrafo único diz assim, nos casos do inciso 1, tá? Deixa eu achar ele aqui, tá? Achei. Nos casos dos incisos 1 e 3, tá? Qual é o 1? O 1 é a ofensa irrogada em juízo, e o 3, conceito desfavorável emitido por funcionário público, que eu acabei de mencionar agora. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Olha que importante isso. Então veja, as pessoas que estão envolvidas, as partes que estão envolvidas lá no processo e o funcionário público que emite essa condição desfavorável aí a uma pessoa determinada, não cometem os crimes. Mas o legislador vem lá no parágrafo e diz, aqueles que não estão nessas duas condições mencionadas, no inciso 1 e no inciso 3º, se tomar conhecimento da ofensa e a divulgar, a propalar, agora esse terceiro responde. Tá? Então imagine vocês a seguinte situação. Na discussão da causa, ocorrido lá na sala de audiência, a ofensa, tá? Vinculada à causa, aquelas pessoas que se ofenderam reciprocamente ou não cometem os crimes. Mas lá na sala tem, por exemplo, o escrevente, que está lá de costas, só fazendo o registro e tal, ouve aquilo, a hora que termina a audiência, que sai, ele divulga. Ele fala, saí lá da audiência agora,
O cara falou que o outro é isso, é aquilo, aquilo outro, e aí ele sai falando para todo mundo. Geralmente no final do expediente ele não vai no barzinho para tomar um chopp com os amigos, e aí ele divulga. Esse escrivão ou esse escrevente, agora esse comete o crime, tá? Porque ele não faz parte da ação. Ou eu faço a minha representação como delegado de polícia e eu digo que fulano de tal é um perigoso, é um assassino perigoso na cidade. E a hora que eu encaminho isso, o funcionário do fórum lá lê antes de levar para o juiz e ao término ele fala, fulano de tal é um assassino perigoso. Ele divulga isso. Agora ele comete o crime, tá? Por isso que o legislador vincula as pessoas e as situações ofensivas. Fora aquilo, nem precisava desse parágrafo, tá? Mas o legislador fez questão de deixar isso bem claro. Só para aquelas condições. As demais pessoas que não estão nesse vínculo, se assim realizar a divulgação, esses cometem o crime. Não estende a eles a exclusão mencionada naquelas 3 hipóteses que nós acabamos de analisar. Perfeito? Tranquilo? Simples, sem problema algum, o 142. 143 do Código Penal trata da retratação. Diz lá o 143, o querelado, portanto, nós já falamos isso, a calúnia, a injúria e a difamação são crimes de ação penal privada. Ação penal privada. Lá na parte geral do Código Penal, quando nós falamos de sujeito ativo e sujeito passivo, quando nós vamos falar do sujeito ativo e do sujeito passivo, nós mencionamos quais as designações dadas legalmente ao sujeito ativo e sujeito passivo, quando a ação é penal pública e quando a ação é penal privada. Na ação penal privada é querelado e querelante, ok? Portanto, essa é a situação. Por isso, aqui o querelado é o sujeito ativo do crime, o querelante é o sujeito passivo, tá bom? Nesses 3 crimes nós usamos autor, réu, índice, não, aqui é querelado ou querelante. Querelado para o sujeito ativo, querelante para o sujeito passivo. Por isso que o artigo 143 já começa dessa forma. Então, o querelado querelado, portanto, sujeito ativo que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. De novo, pessoal, faça uma observaçãozinha no caderno de vocês ou no código, tá? Se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação. Agora, aqui não incide a injúria, não cabe a retratação na injúria, só na calúnia e na difamação. Olha que interessante, no artigo 142 é para a injúria e a difamação, não cabe na calúnia. No 143, a retratação ela é cabível na calúnia e na difamação, mas não na injúria. Tá? Cuidado com isso, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Portanto, a retratação para esses 2 crimes te leva à isenção da pena. Por que isenção da pena? Porque o crime já ocorreu, o crime já se consumou. Mas o legislador vem aqui no 143 e possibilita a isenção da pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então vamos fazer uma análise também bem rapidinha desse artigo 143 do Código Penal. Veja, o querelado aqui, já mencionei, é o sujeito ativo que, olha a observaçãozinha, antes da sentença, se já houve a sentença, não cabe mais retratação, tá? Se retrata cabalmente, totalmente, da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Portanto, se fica isento de pena, nós estamos diante de uma causa extintiva da punibilidade. Não é causa extintiva de crime, é causa extintiva da punibilidade. Portanto, essa condição está lá no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. E o que significa o se retrata? Se retratar. O que é se retratar?
Retratar, pessoal, é voltar atrás, é assumir que errou, é desdizer o que já foi dito. Isso é se retratar. Tá? Por isso o parágrafo único diz, se o meio utilizado para a ofensa foi o meio a retratação, ou seja, o desdizer, o assumir que errou, o voltar atrás, precisa ser pelo mesmo meio, a não ser que a vítima permite outro, a não ser que o querelante permita outro meio, ok? É isso que diz o parágrafo. Então, o retratar, beleza, já entendi. Quando a pessoa se retrata, ela está voltando atrás daquilo que disse. Então, ó, na verdade, eu não disse isso, ou eu não quis dizer isso, ou eu disse isso, mas, enfim, aí você volta atrás, você volta lá para acertar, para eliminar a ofensa. Por isso, a isenção da pena. Já fiz a caca, já cometi o crime. Agora, eu estou assumindo que errei, mas estou pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não foi essa a minha intenção. Até foi, mas, enfim, tá? Essa é a hipótese. E outra observaçãozinha importante, esse voltar atrás, esse tentar desdizer o que disse, ou seja, diminuir a ofensa, ela precisa ser cabal. O que é esse cabal? Total. Tá? Não dá para você desdizer pela metade, você precisa desdizer tudo. Tá? Portanto, precisa ser cabal, total. Tá? Portanto, englobar tudo que foi dito. Tá? Pessoal. Tá? Se retratar cabalmente significa total e pessoalmente. Tá? Portanto, essa retratação precisa atingir a pessoa que você ofendeu ou todas as pessoas que você ofendeu. Se você ofendeu mais do que uma, se ofendeu 3 pessoas ao mesmo tempo, não dá para você se retratar em relação a uma e não se retratar em relação às outras 2. Você até pode fazer isso, mas não ficará isento de pena. Não receberá o benefício do artigo 143. Quando o legislador diz lá, cabalmente, significa voltar atrás para todas as pessoas que foram ofendidas. Ah, mas só foi uma ofendida. Volta atrás em relação a ela. Foram 5 ofendidas. Tem que voltar atrás em relação a 5. Se voltar atrás em relação a 4 e uma você não mencionar, uma você não se retratar, não cabe a isenção da pena do artigo 143 do Código Penal. Tá bom? Tranquilo? A lei não exige a aceitação da vítima. Então não precisa em nenhum momento, o querelado, está se referindo ao querelado, o sujeito ativo, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Em nenhum momento no 143 o legislador colocou se o querelante aceitar. Então não há essa imposição. Significa ele aceitando ou não aceitando, tá? Se houver a retratação perante o juiz e o juiz entender que ela foi cabal e atingiu todos os indivíduos, para o juiz há a possibilidade da isenção da pena. Então, na verdade, você se retrata lá antes da sentença. A lei não exige aceitação da vítima, basta a retratação ocorrer perante o juiz, tá bom? Pessoalmente ou por petição. A pessoa pode ir lá pessoalmente na audiência e se retratar na audiência perante o juiz, ou ela pode fazer isso por escrito, geralmente vai fazer isso por intermédio de um representante legal, que seria aí o seu procurador, o seu advogado ou sua advogada. Então pode ir lá e peticionar ao juiz se retratando, tá bom? Deve ocorrer antes da sentença, significa antes da sentença de primeira instância. Não dá para o indivíduo aguardar, fui condenado, então agora eu não quero mais essa pena não, eu vou me retratar lá no tribunal, não. Tem que ser, a retratação tem que ocorrer, quando menciona antes da sentença, entenda-se sentença em primeira instância, até porque a partir do tribunal não é mais sentença, é acórdão, tá? Portanto, entendam essa situação. Se olhar no tribunal é acórdão, é a decisão lá da turma do tribunal, recebe a denominação de acórdão. Tá? Portanto, como o legislador mencionou, sentença significa decisão judicial em primeira instância. Então, é antes da decisão judicial em primeira instância que esse ato precisa se dar, ou pessoalmente lá para o juiz, ou através de petição, com ou sem aceitação da vítima. Não importa, tá bom?
Atinge apenas, é claro, a ação penal privada, né? Por que eu sei que não cabe na situação de ação penal pública, ainda que condicionada à representação? Porque o legislador usa o querelado. Acabei de falar isso para vocês. Na hora que ele começa, ele diz o querelado. Ele está dizendo, se é querelado, é ação penal privada. Portanto, só cabe na ação penal privada. Até porque a calúnia e a difamação são crimes de ação penal privada, com algumas exceções que nós vamos ver daqui a pouquinho nos próximos artigos. Né? Mas, como ele diz, querelado, entendam ação penal privada, tá bom? E já mencionei aí para vocês, e essa é uma observaçãozinha importante, não cabe na injúria. Perfeito? Tranquilo? Então, ótimo. Em relação ao parágrafo, não há nem o que discutir, tá? Em relação ao parágrafo do artigo 143, nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando os meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, se a pessoa fez a ofensa pelos jornais, a retratação tem que ser pelo jornal, a não ser que a vítima aceite de uma outra forma. Se foi pela televisão, tem que ser a retratação pela televisão, tá? Então a pessoa vai lá e se retrata pessoalmente para o juiz ou peticionando para o juiz, e aí, se for por meio de imprensa, o juiz vai determinar, olha, se retrate lá pelo meio que você ofendeu, tá? A não ser que a vítima diz, não, eu estou satisfeito com a retratação dele aqui, para mim está ótimo, está perfeito, tá? Há uma ressalva aí, mas essa é a condição, tá bom? Seguindo, então fácil, tranquilo, sem problema algum. Artigo 144, olha quantos artigos que nós temos envolvendo aí os crimes contra a honra dentro desse capítulo. Mas são fáceis também, né, pessoal? 144 e é o penúltimo, tá? Termina já no 145. O 144 trata do pedido de explicações em juízo. Pedido de explicações em juízo. Leu o 144, você já identifica que é a hipótese de pedido de explicação em juízo quanto à ofensa. Então diz assim o 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria. Opa, agora então o pedido de explicação em juízo cabe para os 3 crimes. Cabe para os 3 crimes. Tanto para calúnia, como para difamação, como para a injúria. Olha como é importante vocês fazerem uma leitura atenta e identificar as hipóteses em que cabe para um e não cabe para o outro, as hipóteses em que cabe para todos, porque os questionamentos vêm quanto a isso. Tá? Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Então vamos lá, vou fazer uma análise bem rapidinha dessa questão. Aqui, como vocês observam, não é uma medida obrigatória, ela é facultativa, tá bom? Geralmente, ela é usada quando a frase ofensiva, ela não é clara, ela deixa dúvida quanto à intenção de ofender. Então, o querelante, a vítima, não ouviu aquela frase, ouviu aqueles termos, aquelas palavras se referindo a ele, tá? As considerou caluniosa ou difamatória ou injuriosas, e aí fica na dúvida, não sei se realmente a intenção dele foi me ofender ou não, fiquei em dúvida quanto a isso. Aí ele vai lá e solicita ao juiz que peça explicações ao querelado, tá? E aí o querelado tem que dar as explicações e tem que ser convincente. Se o juiz, ao analisar a explicação, verificar que elas não são convincentes, o indivíduo vai responder pelo crime. Ou, se ele se nega às explicações, subentende-se que ela foi ofensiva e ele vai ser responsabilizado, ok? Portanto, nessa questão aqui, pessoal, vocês vão verificar lá depois em processo penal, não há um rito determinado para isso, tá? O que se entende aqui é que é anterior à queixa-crime, tá? Portanto, depois de peticionado, tá? O juiz
segue aí o procedimento das chamadas notificações avulsas, ou seja, notifica o autor, né, notifica o querelado, tá, para ele esclarecer, e dá um prazo para ele fazer isso. Olha, você tem 10 dias para os esclarecimentos, tá? E ele não julga as explicações. Essas explicações só serão analisadas posteriormente se houver a queixa-crime. Porque se não houve a queixa-crime é porque a pessoa não se ofendeu, tá? Então ele precisa, então é feito o pedido de explicação, recebe a explicação dentro do prazo determinado pelo juiz, e aí o juiz não vai analisá-las, até porque não tem queixa-crime. Então veja, quando eu recebi a ofensa, eu não sei se elas foram ofensivas ou não. Então eu não vou ingressar com a queixa-crime, porque a ação é penal privada. Eu vou primeiro pedir que o juiz determine ao querelado que explique aquilo. Aí a pessoa vai lá e explica. Olha, aconteceu isso, minha intenção foi essa e essa. Apresentou a explicação. O juiz não vai tomar providência nenhuma em relação a isso, nem lê. Tá? Recebeu dentro do prazo, ótimo, está lá paradinho. O que o juiz tem que fazer? Esperar a queixa-crime. Porque se a ação é penal privada, o querelante tem que contratar um advogado e o advogado é que vai ingressar com a queixa-crime. Quando ele ingressa com a queixa-crime, antes do juiz receber a queixa-crime, porque o recebimento da queixa-crime inicia o processo, o juiz, então, aí sim ele vai ler as explicações. E ao ler as explicações, ele vai falar o seguinte, olha, realmente não há ofensa aqui, as explicações foram convincentes no sentido de que não há ofensa, ele não recebe a queixa. Se ele falou assim, ora, dentro do prazo ele não explicou, ele recebe a queixa. Dentro do prazo ele explicou, mas essa explicação aqui não mudou nada, continua as ofensas. Explicou, mas não explicou. Diz e não disse nada. Aí ele recebe a queixa-crime e inicia-se o processo. Ok? Essa é a condição. Tá? Nós vimos recentemente casos nesse sentido, advindos daquela reunião lá do Bolsonaro. Tá? Alguns lá foram chamados a se explicar sobre o que mencionaram na reunião. Tá? E aí, o STF recebeu lá a explicação, está lá aguardando. Se houver a queixa-crime, ele vai analisar se aquilo é convincente ou não. Então, o 144 é nesse sentido, só a explicação para vocês aí. O 145 e último, fala da ação penal. Então, vamos lá. 145 diz assim, ó, e aqui vocês precisam de novo tomar um pouquinho de cuidado. No caderno de vocês, dividam essas situações, porque traz a regra e traz várias exceções. Atentem-se às exceções, porque a regra todo mundo sabe, tá? Então, 145 fala da ação penal. Diz assim, ó, nos crimes previstos neste capítulo, então, calúnia, difamação e injúria, está dentro do capítulo 5º do título 1 do Código Penal. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Ele está dizendo, em regra, a ação penal é privada. Para dar início à ação penal, ao processo penal, você precisa utilizar-se da queixa-crime e não da denúncia. A denúncia e a queixa-crime são as duas peças, são as duas petições que dá início à ação penal. A denúncia é quando a ação é pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação. E o titular da denúncia é o promotor de justiça. Nos crimes de ação penal privada, tais como calúnia, difamação e injúria que nós estamos estudando, a ação em regra é penal privada. Como que se inicia o processo? É o promotor de justiça? Não. Quem vai começar esse processo, quem vai elaborar a peça inicial para o juiz iniciar a ação penal é o advogado ou advogada. E a legislação determina essa peça inicial como sendo queixa-crime. No processo penal, vocês vão verificar quais são os requisitos que devem estar presentes na denúncia e quais são os requisitos que devem estar presentes na queixa-crime. Tá? É as duas situações. Denúncia e queixa-crime são documentos, peças iniciais da ação penal. Um quando a ação penal é pública, outro quando a ação penal é privada. Por isso que não se fala quando vai procurar uma repartição pública, eu vim aqui para dar uma queixa. Porque queixa é peça inicial de uma ação penal privada. E quem elabora, quem constrói, quem faz, quem dá queixa é o advogado ou a advogada contratada pelo querelante. Tá bom?
cuidado com essas situações que elas são relevantes. Tá? Somente se procede mediante queixa, aí vem as exceções, vírgula, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, então vai lá no 140, parágrafo 2º e verifica do que se trata. Da violência resulta lesão corporal, nós falamos dele agora há pouquinho. Tá? Parágrafo único, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, então a ação não é mais privada, do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código e mediante representação do ofendido. Representação é ação penal pública condicionada à representação. Tá? No caso do inciso 2 e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, portanto, do artigo 141. Bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. E aí a gente encerra. Então vamos fazer uma análisezinha rápida disso aqui. Tá? Veja, o artigo 145 traz como regra que nos crimes de calúnia, injúria e difamação, você inicia o processo mediante uma queixa-crime. Salvo no caso do parágrafo 2º do artigo 140, quando da violência resulta vias de fato. Resulta lesão corporal. Da violência resulta lesão corporal. Então, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que é o que está lá no parágrafo 2º do 140, vamos voltar nele rapidinho. 140, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Falamos disso agora há pouquinho. Então veja, nesta situação se procede mediante ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, e não ação penal privada. Por quê? Porque se da ofensa resulta violência, a lesão corporal, tá? E ela vai ser aplicada cumulativamente com a ofensa, nós falamos agora há pouco isso lá, só olhar o preceito secundário. Portanto, se vai aplicar lesão corporal cumulativamente com a ofensa, a lesão corporal não é crime de ação penal privada. Portanto, você segue o rito da lesão corporal e não o rito da injúria, ou da calúnia, ou da difamação. Por isso, a exceção, tá? E aí, no parágrafo, o legislador vem e diz assim: procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. Portanto, basta o ministro da Justiça requisitar. Ele vai lá e diz: olha, eu quero, como ministro da Justiça, que seja apurado, tal. Enfim, ele tem que se manifestar. Isso é requisição. Tá? Ele está requisitando que o Estado se movimente, que se tome uma providência. A requisição é condição para se iniciar a ação penal no caso do inciso 1 do caput do 141 do Código Penal. Então, vamos lá. 141, inciso 1 do caput. Se o crime for contra o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro. Então veja, o Bolsonaro foi ofendido em sua honra. É ele, Bolsonaro, que vai ter que ir lá e se manifestar que ele quer que o Estado tome a providência? Não. É o ministro da Justiça que vai fazer isso. Quem ele designou lá como ministro da Justiça é que vai fazer isso. Até alguns dias atrás era o Moro. O Moro é que tinha que fazer a requisição. O Moro é que tinha que movimentar esse processo. Hoje é outro que eu não sei o nome, tá bom? Mas por isso que eu só me referi ao passado e não ao atual. Mas é o atual que está lá hoje é que vai ter que fazer essa requisição. Essa requisição é por escrito, tá bom? E mediante representação do ofendido, nos casos do inciso 2 do artigo 141. O que diz o inciso 2 do artigo 141? Contra o funcionário público em razão de sua função. Agora, se é contra o funcionário público em razão da sua função, é ele, funcionário público, tem que se manifestar, tá bom? Então, seguindo, para vocês entenderem, vamos falar da sequência disso aí tudo. A regra ação é penal privada. Portanto, proposta por queixa-crime dentro do prazo de 6 meses. Proposta por queixa-crime dentro do prazo de 6 meses. Vocês vão estudar isso lá em processo penal.
Esse prazo de 6 meses, quando nós estamos tratando de queixa-crime dentro de crimes contra a honra, o prazo aí de 6 meses é contado pelo artigo 10 lá do Código Penal. É o prazo penal, ok? Tranquilo? Isso é importante. De quando começa a contagem do prazo? Começa a contagem do prazo da data em que se descobriu a autoria. Perfeito? É essa a situação. Então, a regra é isso. Essa é a regrinha. Ação penal privada, a pessoa, a partir do momento que a vítima tomou conhecimento do fato, ela tem 6 meses para apresentar a queixa-crime. Ótimo. Mas isso é matéria específica, só para vocês entenderem. Exceçãozinha lá. Se o crime foi praticado contra o presidente da República, por que contra o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro? Porque é isso que determina o inciso 1 do artigo 141, que é a ressalva que o legislador faz no dispositivo aí do parágrafo, tá? Do artigo 145. Então veja, se o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro recebe a ofensa, agora a ação penal não é mais privada, a ação penal é pública, condicionada. Condicionada ao quê? A requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Segunda hipótese, se for contra o funcionário público em razão da função e não no exercício da função. Falamos disso lá atrás. Agora, de novo, a ação penal não é privada. A ação penal é pública, condicionada à representação do funcionário público ofendido. Portanto, agora é o funcionário público que precisa se manifestar, não é mais o ministro da Justiça. É ele próprio funcionário público. Tá? Por qual determinação é essa? Inciso 2 lá do artigo 141, conforme ressalva o parágrafo único do artigo 145. Mas veja, pessoal, cuidado que você tem a súmula 714 do STF, tá? E nessa condição, tá? O STF, os ministros do STF já decidiram que nós estamos diante de uma situação aí de concorrência de legitimidade. Tá? Então, pode o funcionário público representar, e a ação penal pública condicionada à representação, mas nada impede do funcionário público ingressar direto com uma queixa-crime. Tá? Então, cabe as duas hipóteses. Legalmente, pelo parágrafo único, depende de representação do ofendido e a ação passa a ser pública condicionada. Tá? Se o ofendido for lá e dar a representação lá para o Ministério Público, o promotor vai ingressar com a denúncia. Mas diz, nada impede do funcionário público, nessa situação aí, do inciso 2 do artigo 141, o próprio funcionário público contratar um advogado ou pegar o advogado do sindicato ou da associação que o representa e o advogado ingressar com uma queixa-crime. Mas isso não está no parágrafo único do artigo 145. Ele ingressar com a ação penal privada, com a queixa-crime. Mas onde que eu encontro isso? Já sumulou essa situação o STF, portanto, súmula 714 permite. Então, o funcionário público tem duas opções, ou ele vai lá e representa direto para o Ministério Público, ou ele contrata um advogado e entra com a queixa-crime direto. Cabe tanto a ação pública condicionada à representação, como a ação penal privada. A ação penal privada por determinação da súmula 714 do STF, tá bom? Então, tá aí a observação, tá aí a ressalva. Uma outra exceção é que na injúria racial ou preconceituosa. Por que eu sei que é injúria racial ou preconceituosa? Porque o legislador diz no parágrafo único do artigo 145, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140. E do que se trata o parágrafo 3º do artigo 140? Injúria racial ou preconceituosa. Sendo a injúria racial ou preconceituosa, a ação não é penal privada para os crimes contra a honra. A ação é pública condicionada à representação. E, por determinação também do 145, na injúria real, nós já falamos lá no início, né, no caput do 145, na injúria real, se resultar vias de fato ou lesão corporal, né, artigo 140, parágrafo 2º, a ação é pública incondicionada ou condicionada, só que aqui, se ela for aviltante, nós já falamos disso lá atrás. O que é o aviltante? É o humilhante, tá? Em decorrência dos meios empregados
ou pela natureza da lesão. Lembra que lá quando eu falei? Atirar ovos, tomate podre e etc. A vítima de injúria real, se dela resultar vias de fato ou lesão corporal, mas como é lesão corporal, né? Aí a ação penal segue a da lesão corporal, que pode ser condicionada à representação, portanto, ação penal pública. Tá bom, gente? Tá aí as observações. Nossa, professor, esse último artigo aqui é chato. É que ele traz a regra, ação penal privada. Depois ele traz as exceções. Ele traz exceção na parte final do caput e ele traz exceções no parágrafo único. Mas coloque em cima assim, ó. Em regra, a ação é penal pública, a ação é penal privada. E aí você coloca embaixo exceções. E aí você abre parênteses, tá? Artigo 140, parágrafo 2º, coloca do que se trata. E aí menciona, ação, nessa situação, a ação é penal pública, condicionada. Tá? Contra o presidente da República. Portanto, artigo 141, inciso 1, ação é penal pública condicionada, abre parênteses, à requisição do ministro da Justiça. Tá? A exceção do inciso 2 do artigo 141, crime contra funcionário público em razão da função. A ação é penal pública condicionada à representação. Coloca na frente. Ou pela súmula 714 do STF, também cabível ação penal privada. Faz a mesma ressalva em relação à injúria racial ou preconceituosa, faz a mesma ressalva em relação à injúria real, advindo dela violência. Perfeito? Regra. Logo embaixo as exceções. As exceções são várias, são as exceções que eles vão pedir para vocês, tá bom? E eu vou pedir as exceções também. Tá aí, pessoal, a reposiçãozinha da aula lá, daquele dia que eu faltei. Portanto, cumprido o compromisso. Abraço a todos e até mais.